Então vamos lá, né? Para não perder mais tempo, né? Então, como que a gente estruturou o como o Matheus denominou de MBA gratuito, né? A gente estruturou em 5 grandes temas. Um tema de negócio e estratégia, que é o dia de hoje. Então, eu não vou falar de ferramenta, o Fábio vai falar de ferramenta nova, alguma coisa. Não vou falar de nada disso. Não vou falar de mentalidade, de crescimento, de estratégia de fato, de negócio. O que eu acho que causa impacto daquilo que eu aprendi. Se de repente vocês têm alguma coisa diferente, vocês compartilham também. O segundo dia, a gente vai escolher, falei isso com o Thiago hoje, a gente escolhe o segundo dia, o terceiro, mas a ideia que tenha depois gestão empresarial, pessoas, processo e tecnologia, e a gente passe pela empresa como um todo. A estrutura é a mesma, teórico e cases práticos. E a gente faz desse momento o que a gente quiser. Cara, quer fazer apresentação no PowerPoint, quer fazer um ciclo aqui no meio, não vai tacar fogo, né? Vamos fazer um ciclo aqui no meio. É nosso esse momento, é o momento nosso de aprendizado. Vai lá, Cássio. Caminhar com caco de vidro. Todo mundo, brincadeiras à parte, eu mesmo, eu gosto muito do... Não sei quem conhece, lembra do flip chart, eu ia trazer tudo mais, mas eu falei, cara, acho que é legal construir uma apresentação e deixar para as pessoas. Perguntas sobre isso? Tudo ok? Então, Lucas, cara... Acho que o ponto importante comentar, né, a ideia principal, né, que lá, acho que juntos nós construímos, é que os membros, né, dentro do BNI às vezes crescem, né, as empresas crescem e às vezes saem do BNI, ou buscam profissionais de consultoria externas, né, que às vezes, eu tá crescendo demais, chega um monte de pedido aqui e está tudo desorganizado. Então, lógico, membros podem vender para membros, não tem problema nenhum. Porém, atitude givers, né? Exato. O colega do lado ali pode te dar um conselho, pode te dar uma mentoria ali, né? Estreitar, iniciar aquele processo de transformação. Quer evoluir, beleza, quer evoluir, contrata. Mas às vezes, 10, 15, meia hora ali, dá um estalo. Cara, eu estava querendo sair do BNI, que talvez não está adequado com a minha linha. Mas isso aqui que ele falou para mim matou toda a charada, entendeu? Então agora eu vou permanecer no BNI por causa desse assunto, né? Então, e às vezes é isso mesmo, às vezes a pessoa está saindo do BNI por 2 motivos, ou vendeu demais ou não vendeu nada, né? E talvez numa palestra dessa aqui, cara, não estou vendendo por causa, não é por causa do BNI, não estou vendendo por causa da minha estrutura organizacional está errada. Só falar um negócio também, quer falar aí? Só uma outra coisa também que eu acho que é importante aqui no BNI, eu acho que nessa virada do segundo semestre eu tenho aprendido bastante, que é, às vezes o nosso negócio ele não está virando, também a gente tem que aprender com isso, né? Porque qual é a lição que a gente pode tirar do porquê que o nosso negócio não está virando. Então, nesse semestre agora eu tenho visto muita coisa diferente e a chave está virando para o meu negócio. Então, só para vocês também, por mais que daqui a pouco não esteja acontecendo, fazer uma reflexão do porquê que não está acontecendo, né? E aí também aprender. Na verdade, o BNI também é um aprendizado, um amadurecimento para o nosso negócio aqui dentro, né? Só quero contribuir com a situação aqui o Ademir falou. Só eu tenho 4 profissionais que estão trabalhando para a empresa. Só para vocês terem noção. 4. Isso já ajuda bastante, só para vocês entenderem. Algum do BNI ou não? Os temas são negócios estratégicos, gestão empresarial, gestão de processos, pessoas, né? E tecnologia. Tecnologia. Negócios, estratégia, gestão empresarial, processo, pessoa, tecnologia. São 5 módulos do MBA Matheus Lorenzi. Poderia dar uma sugestão, não sei Claro. se é o momento também para tanto, tá? Primeiro, assim, acho que essa ideia ela é realmente assim, fantástica, porque o potencial que a gente tem aqui, né, e o momento da educação ele é muito curto, acho isso aqui maravilhoso, pode contribuir muito com os membros, inclusive no engajamento. Mas eu acho também que seria bem interessante, quem sabe uma sugestão como essa no segundo momento, a inclusão de um tópico jurídico. Eu vejo assim, nós temos aqui dentro do grupo, por exemplo, o William Machado, que trabalha muito com a parte tributária, a grande relevância que isso traz para todos os negócios, porque todo mundo aqui paga imposto. Tá? A gente tem, por exemplo, o Lucas, que tem um escopo bem amplo na parte de negociação, eu mesmo que posso tratar de diversos temas.
eu acho que casaria bem com essa dinâmica de crescimento que a gente tem aqui. Não sei se cabe dentro desse módulo, mas quem sabe com uma segunda etapa, uma oportunidade do jurídico trazer exposições construtivas, acho que pode agregar bastante também. Não, total em tempo, porque inclusive tem o Lucas que está conosco no grupo, que eu lembro de advogado, só você mesmo. Só eu. E aí a gente pode já te colocar também, se quiser, tiver interesse, a gente coloca, daí vocês pensam juntos. Aquilo que eu falei, é nosso, né? Eu assumi o risco de começar e trazer as pessoas e o barco é nosso. E aí a gente de repente pensa em se é um dia a mais ou se é dentro de algum, mas eu acho fantástico. Até porque é um tema que eu não conheço nada. Zero. São gargalos, como disse o Rodrigo, isso é importante porque o jurídico acaba sendo um gargalo muito grande nas empresas. Isso eu não tenho dúvida. Tô brincando. É o departamento do não. Sim, exatamente. Então vamos fazer isso. Alguém me lembra depois a gente colocar o Rodrigo, Dr. Rodrigo lá e vamos para cima. Mais algum ponto, pessoal? Alguém pode me ajudar com o tempo, por gentileza? Vamos colocar 1 hora, depois 15 minutos para o Matheus. Mas vou tentar acelerar um pouco. O Matheus vai apresentar o case, a parte teórica e depois o case. Agora são 10 para as 10, até que horas tu acha que é? Vamos tentar 1 hora, 50 minutos. Vamos tentar 50 minutos. Eu tento reduzir um pouco. Então, vou tentar finalizar às 11. Tá bom, vamos tentar. Isso Vamos é lá. importante a gente começar certo, porque eu fiquei pensando muito tempo. Sim. É muito tempo. Mas tá, senão não quer dizer mais. Eu estou dizendo, se é às 11, é às 11. Hoje é o primeiro dia. Tem um monte de perguntas, todo mundo quer participar. Também não quero cortar, falar, não fale. Eu acho que essa é a ideia. Vou tentar acelerar sem perder conteúdo, porque eu acho que isso é importante, né? A gente, afinal, veio para isso. E aí, Marcos, o ponto é, falei com o Lucas, outras pessoas também, os próximos podem pensar no tempo. Mas eu vou dizer o que eu penso, e está gravando, inclusive. Aquele que não vem para 1 hora, para 1 hora e meia, ele não vem para meia hora. E desculpa, essa é a minha visão. Essa é a minha visão. O cara que está comprometido, ou a cara, ele vem de qualquer maneira. Mas enfim, vamos ajustar o tempo. Se esse for o nosso problema, está ajustado. Já estava combinado. Né? Não, mas assim, vamos lá. Pessoal, vamos lá então. Então, seguinte, fiquem à vontade de participem. Falar um pouquinho, tem 2 páginas aqui que falam um pouquinho de mim, que acho que é até um pouco para a gente se inserir. Acho que conversei com quase todo mundo já. Mas assim, na minha carreira tive 3 grandes pilares. Um pilar, e eu escolhi esses pilares ou papéis, né, foram coisas que eu primeiro pensei na minha cabeça, vou ser consultor para conhecer problemas, setores diferentes e ajudar as empresas e lá na frente ser executivo. Era a minha estratégia de carreira, de faculdade e tudo mais. Aconteceu que eu tive o privilégio de passar por essa visão, trabalhei em 3 grandes consultorias, eu não sei se vocês conhecem, mas Deloitte, KPMG e na McKinsey. Nas 3 eu tive a oportunidade de ser sócio e ter cargos de liderança. E isso é importante por quê? Para estar aqui hoje, para dividir experiências, vivências e tudo mais. O que eu mais me especializei ao longo da minha jornada foi a visão de estratégia e crescimento de negócios, em situações de estresse financeiro ou estratégia pura de crescimento, seja por franquia, sócio e tudo mais. Eu vou falar um pouquinho disso aqui. Ou de transformação, de melhorar a rentabilidade. Fiz projetos aqui e no exterior também. Então, isso é muito legal, assim, porque para mim, eu sempre investi em conhecimento e gosto de compartilhar. Papel número 2 que eu tive na minha carreira, passando bem rápido. Também fui executivo. Aquela brincadeira, você foi consultor, mas não foi executivo. Então, também fui executivo, é o que me trouxe para cá. Sou muito feliz, moro aqui há 6 anos em Porto Alegre. Quando há 6 anos atrás o Itaú comprou 50% de uma empresa e me deu uma imensa responsabilidade de, cara, você vai tocar esse negócio, vai fazer esse negócio virar, você vai ser o diretor executivo aqui dessa empresa. É o Centro Clínico Gaúcho, CCG, é público. Foi uma empresa que, depois de 2 anos, a ideia era essa, a gente vendeu por 1,1 bi, foi a maior transação de saúde de 2021. Eu tenho orgulho imenso de ter tido à frente lá de 2.000 pessoas e ter participado. Meu braço direito na época, não sei se todo mundo já sabe, é Matheus, a gente estava junto, eu contratei ele na época, participou do time, sabe de tudo e tudo mais. Então foi bem legal. Além de papel de diretor executivo financeiro, também já tive papel de diretor comercial e aqui passo o meu papel, o meu terceiro, né? Então esse é um papel executivo. E no começo dessa história inteira, meu pai, ele investiu lá atrás, no começo da minha carreira, meu irmão não estudou e tudo mais. Aí ele estudou, mas não terminou a faculdade, etc. Ele investiu para o meu irmão no ramo automotivo. Então, loja de compra e venda de carro, estética automotiva. E eu, em um dado momento da carreira, pedi demissão para trabalhar com meu irmão.
deu super certo o negócio, mas a conciliação ali entre irmãos não deu muito. Meu irmão é um grande parceiro, a gente está super bem, ele faz isso até hoje, mas naquele momento eu saí e vem toda essa história por trás. As pessoas gostam de falar, tem formação acadêmica, etc. Eu também estudei. E vocês podem perceber o seguinte, eu investi bastante em estudo até a faculdade, meu pai me bancou, minha mãe me ajudaram bastante, e depois disso sempre foi comigo. Fiz muito empréstimo para pagar a faculdade. E eu não tenho assim, faço isso constantemente, acho que o conhecimento é o maior ativo que a gente tem. E de novo, é o que me possibilita estar aqui hoje. Cara, um give back, trocar ideias e etc, do que eu vi por aí durante a minha jornada. Vamos lá, vamos começar. Eu dividi em 10 grandes temas, vou tentar agilizando dentro do nosso tema, sem perder conteúdo, mas 10 grandes temas que eu acho que são importantes e não são táticas, né? Por isso que eu perguntei, assim, normalmente a gente, qual ferramenta, análise SWOT, fluxo de caixa. Esquece isso que nos outros módulos vão passar, análise jurídica, conciliação, pessoas, processos, eficiência, automação, tudo isso vai vir depois. O que eu queria convidar vocês é assim, para pensar um pouco sobre o negócio. Então, primeiro ponto, toda empresa foi feita para crescer. Parece meio óbvio isso, né? Só que tem um dado que não sei se a gente se dá conta, a maior parte das empresas, não só no Brasil, a maioria talvez entre nós, elas nascem por 2 motivos. Entre outros, mas tem 2 principais. O primeiro motivo que é que quando a pessoa trabalha para alguém e fala, poxa, eu posso fazer melhor do que essa empresa, eu posso ter meu próprio negócio. Ou ele é um técnico, o cara, de repente, como, por exemplo, não sei se foi o caso do Darciano, mas é um técnico, e ele falou assim, como o Fábio, não sei se foi assim também, mas ele é um técnico, ele fala, cara, eu vou montar meu negócio, porque eu sou um técnico, e ele já nasceu empreendedor, vamos dizer assim, ou autônomo, né? Então as empresas nascem dessa maneira. Qual que é o problema disso? Nenhum. Só que normalmente as empresas, quando elas nascem nesse modelo, a pessoa passa a ideia que a empresa é para pagar o boleto dela. Passa a ideia de que a empresa está dentro do domínio dela. Ou seja, eu sou o grande técnico, eu passo conhecimento, se eu não tiver, esse é o meu grande diferencial. E aí é esse talvez o principal, não é problema, mas a questão que as empresas não crescem. Porque quando chega o momento do técnico passar para outra pessoa, ele não consegue fazer. Porque tem que ser ele. Isso não tem nenhum problema, mas ele segura, ele tranca o crescimento ali. Então, o primeiro ponto é, toda empresa foi feita para crescer, mas existe uma questão que é como que eu lido com uma empresa, como que eu faço a minha empresa de fato crescer. E aí tem alguns pontos que é o seguinte, é uma pergunta que eu coloquei ali embaixo da página, que ela fala assim, o que temos que acreditar para crescer? Nós temos que, tipo assim, é uma questão de mente, né? Uma questão de mentalidade nossa, né? Poxa, o projeto, o crescimento da minha empresa, hoje a gente teve uma OPNF lá de 120 mil reais. Aí até eu brinquei, né? Eu brinco bastante, né? Que é isso? Ô louco! Mas a gente se espanta, né? A gente não deveria se espantar. É cultural nosso. É normal. A gente é mais acostumado com uma OPNF de 100, 150. É mais é nossa carinha, é nosso jeito. Não, tem que ter uma OPNF de 1 milhão. OPNF de 500 mil, 200 mil. Essa é a visão. Então é uma questão de mentalidade, a gente precisa acreditar nisso. Esse é o primeiro ponto. É uma questão de habilidade. Poxa, eu sou um bom técnico, mas eu não criei ali a habilidade suficiente, né? Então, qual que é o ponto que eu tenho que acreditar? Então, essa é uma primeira questão, uma primeira reflexão. E aí eu dou uma sugestão para vocês, que a empresa, para crescer, ela tem que ter um sistema. Aqui, sistema não é um sistema software, não é um sistema... É uma sistematização. Por isso que quando vocês olham, uma das maneiras que as empresas crescem por meio de franquias. Por que elas crescem por meio de franquias? Ela pega aquilo que ela faz, na essência dela, ao sistematizar, ela tira do dono, do técnico e vira um sistema próprio. Ao virar um sistema próprio, ela cria valor próprio. Ao criar valor próprio, ela cresce. Por isso que as empresas crescem muito quando você cria uma sistematização. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Conversando até, eu não pedi permissão, e uma conversa que eu tive com o Ângelo uma vez, acho que era 10 da noite, e qualquer coisa você puxa minha orelha, Ângelo. Eu conversando com ele comentou, ele é o técnico do negócio dele, tem um negócio fabuloso.
Até o momento que ele falou, poxa, cara, estou super feliz, eu estou ganhando muito mais do que eu imaginava, etc. Mas eu sou ali como se fosse o gargalo do negócio. E eu falei, cara, tu tá pronto para montar uma fábrica. Lembra disso? Tu tá pronto para montar uma fábrica. Quando eu falei, ele abriu o olho. Ah, uma fábrica? Então é isso. Na verdade, a empresa, muitas vezes, quem está de fora consegue ver isso aí. Ela já está pronta para sistematização, para crescer e tudo mais. Então essa é a primeira reflexão. Fiquem à vontade, tá? Vão ali me... Vai lá, Ângelo. Comprei umas máquinas agora. Comprou? Bacana, é isso aí. Legal, é isso aí, é isso aí. Tu vai crescer, precisar de sócio aí, tamo junto. E foi numa conversa, é o que o Marcos falou, foi numa conversa que a gente teve, não temos aqui relação cliente, etc. Foi no 1 a 1, né? E a gente teve trocamos essa ideia. Eu prefiro só um pouquinho, a gente está aqui, amigos aqui, eu acho que parceiro. A minha maior dificuldade é lidar com pessoas. E isso que eu procuro aqui, ajuda. Porque eu sou muito desconfiado e acredito no meu trabalho, não acredito no trabalho dos outros que fazem por mim. Esse é um ponto, você vê. Eu não consigo, eu era para estar já na retaguarda e eu não consigo. Mas tu tá rompendo, então devagarzinho tá passando. A ideia é essa. Não consigo largar. A ideia é essa. Segundo tema, vamos lá. Fiquem à vontade, me interrompam. Risco e abundância, né? Aí tem essa imagem, ficou legal, né? Essa imagem aqui. E o que ela traz, né? Qual que é a ideia? Por que eu coloquei ali essa visão das árvores frutíferas ali, né? A natureza mostra isso pra gente, né? Tipo, a gente escuta muitas pessoas falar de abundância, escassez, etc. Mas quando a gente olha para a natureza, você vê que interessante, né? O quanto de abundância ela passa e ela oferece, né? Então, vamos imaginar que eu só como maçã. Eu tenho uma floresta, cara, que tem 300 tipos de fruta, vamos imaginar nesse formato. E aí, nesses 300 tipos de fruta, me ensinaram que maçã é a melhor, eu só como maçã, nunca experimentei nada. E eu vou naquela visão a vida inteira comendo maçã e não há problema algum. Falei maçã aleatoriamente, os que gostam de maçã, não estou falando que é ruim. Mas eu tenho 300 outras frutas, né? Aí de repente alguém começa a comer na minha árvore de maçã. Aí eu falo, poxa, tem um competidor, alguém está comendo na minha árvore de maçã. Poxa, e aí eu começo, isso é o meu negócio, né? Mexe no preço, faz um monte de coisa. Vai lá, queima a empresa do cara, faz alguma coisa, né? Impugna a licitação. E cara, qual que é o grande ponto? A gente é muito mais talhado a mitigar o risco, a evitar o risco. Só que todo risco traz um retorno. Todo risco traz uma oportunidade. É no risco que estão as oportunidades. Se eu experimentasse uma fruta a cada dia do mês, a cada dia eu experimentaria 30 frutas diferentes. E isso não quer dizer que eu vou gostar das 30, que as 30 vão dar certo. Mas eu não vou ter só maçã como o único cardápio na minha mesa. Então, o segundo ponto que eu vejo é as pessoas só comendo na árvore de maçã e a árvore de maçã está acabando e meu negócio está acabando. E ela tem um baita potencial para ver outras coisas, mas ela não olha do lado. Ela não olha, não experimenta, não tenta. Por quê? Porque ela deixa com que o risco prevaleça. Sendo que... E aí as pessoas que conversam comigo, eu sempre comento o seguinte, olha, mas para que eu vou ter receio do mercado, de concorrente, etc? O mercado é cavalar, ele é gigante. Eu que preciso aproveitar o mercado de uma forma diferente. Eu tenho um conjunto de habilidades, um conjunto de ativos meus e das minhas pessoas que estão comigo, que servem em outro lugar. Eu até brinco, né? Vou fazer isso em outro picadeiro. Então experimentem, a ideia é essa. Existe muito mais o mercado inexplorado do que o mercado explorado, do mercado que está saturado, que as pessoas falam, competitivo. Ah, tá cheio de advogado. Cara, mas sempre tem um ângulo, e um ângulozinho diferente aqui já é uma nova oportunidade. Então, o ponto é o seguinte, experimentar. Aí eu coloquei na página aqui essa visão do teste rápido, né? Então, o tal do famoso MVP, para quem gosta de métodos ágeis, né? Então, a ideia é, 1, experimentar. 2, faça isso de uma forma rápida. Ah, deu certo, não deu. Vocês vão ver o que vai mudar quando vocês partem do princípio de fazer alguma coisa nova, de arriscar com alguma coisa nova, sabendo que traz oportunidade. E aí eu trago no fundo da página 2 pontos que é interessante, né? Que são interessantes. Quando a gente olha muito para o risco, e eu não estou falando para a gente não ponderar o risco, de não lidar com o risco, é que o risco se sobressai.
ele se sobressai, ele vira um medo, e o medo me trava, o medo me tranca. Então eu acabo, foi o que o Ângelo falou, eu tenho receio das pessoas e tudo mais, num contexto dele. Cara, eu entendo isso. Então ele acaba deixando de fazer alguma coisa que levaria ele para um outro potencial por conta de um receio do medo. E às vezes a gente tem medo de o que vão falar de mim, o que vão pensar do meu negócio. Umas coisas tão pequenas, né? Mas eu entendo isso, então acho que esse é um ponto. E aqui a segunda provocação da página é, a gente inverte isso, né? Existe uma coisa que eu fiz economia, né? E o dinheiro, ele é energia, é feito para movimentar. Quando eu estava na faculdade, até fiz assim, numa sala assim para crianças carentes, assim, eu simulei como funcionava a economia, né? E ela tem que girar. Na hora que o Fábio fala assim, ó, não tem problema algum, pessoal, que o exemplo que eu vou dar, tá? Mas assim, tipo, quando eu falo assim, eu quero a minha empresa para ganhar dinheiro, porque eu vou querer viajar, fazer tal coisa, vou pegar as milhas do Ademir. Ou eu vou comprar um carro, eu vou comprar uma casa. Quando a finalidade é o dinheiro por si só, podem perceber, são as pessoas que até conseguem alguma coisa, mas rapidamente elas perdem. Então, a sequência que eu acredito, usando o dinheiro como meio e não como fim, é essa visão de ser, fazer e ter. Ou seja, você precisa ser alguma coisa, protagonista de alguma coisa, fazer por conta disso, e aí você vai ter. E quando você pega esse dinheiro que você recebeu e reinveste e usa ele como energia novamente, cara, você tem aí um modelo de crescimento, eu digo assim, é brutal, né? Você cresce muito rápido. Então ele é bem interessante. Parece uma coisa simples, mas é algo que a gente deixa, né? E eu gosto muito de citar essa visão da audaces fortuna iuvat, né? Tipo, a sorte, né, favorece os audazes, né? Então, tipo, aquele que arrisca, né? Quantas vezes vocês olham, por exemplo, e a pessoa, o teu concorrente, alguém que tem menos técnica e visão que você, estão muito mais na frente e crescendo? O cara fez, o cara tomou o risco, se arriscou. Então, acho que é um segundo ponto. Alguma dúvida daqui? Legal. Aqui é um pouquinho mais filosófico. Alguns aqui que estão na sala já ouviram falar disso, né? Mas são os ciclos, né? Como que é a linha do tempo da riqueza? Isso aqui é bem interessante. Nós que somos empresários, entender um pouco disso, né? Por quê? Eu tenho aqui um pedaço de terra, etc. E eu, sei lá, alugo alguma coisa aqui. Estou num business, então, de 1.700, 1.500. Então, para vocês entenderem o seguinte, percebam que as datas elas foram ficando mais curtas ao longo do tempo. Então, se eu nasci lá no ano 0, ali no ano 1, eu tive 1.700 anos para tentar criar riqueza naquele modelo. Essa que é a visão, né? E vocês vejam como que, época a época, foi encurtando o tempo. Então, se eu tenho hoje, por exemplo, uma distribuidora, eu tenho um negócio da década de 70. Isso não tem problema algum. Mas hoje, naquela época, ela tinha uma margem brutal. Hoje ela tem uma margem decrescente. Então é isso que essa página fala. Então vamos navegar um pouquinho nela. Então quando a gente pega o primeiro ponto, quem que eram os caras que eram os caras ou as caras, né, que eram detentores de riqueza lá atrás? Então quem tinha terra, a alavanca dominante era a terra. Explorava aquela terra. Você precisava trabalhar na terra de alguém. Então os duques, os coronéis, aquilo era valor de troca. A gente não conseguia fazer nada que não fosse trabalhar naquela terra. Depois, de 1700 e 1950, reparem a redução de tempo. Embora seja bastante tempo, reparem a redução de tempo. Quem que era a principal alavanca? As fábricas. O exemplo ali, Ford, né? Os detentores do meio de produção. Então aquilo, ou seja, eu sou um empregado, não tenho nenhum problema com relação a isso, ou um colaborador, dê um nome que vocês queiram, e eu trabalho para alguém que tem um meio de produção. Eu trancava aquela pessoa no meu meio de produção. Quem conseguia investir tem as pessoas que trabalhavam para si só. 1950 a 1970. Olha o tempo como ele vai encurtando. Se eu lá em 1965, meu vizinho cresceu fazendo aqui um modelo de distribuição, eu vou fazer também. Teu tempo encurtou, porque depois de 5 anos veio uma nova era. E a nova era que tem ali, toda a transição que a gente tem, a riqueza muda de cadeira, ela muda de carteira. E isso influencia muito, porque a anterior, ela vai perdendo margem, ela vai perdendo importância, ela vai sendo mais difícil, né? Ou seja, você cresce muito mais por volume.
Então você não tem mais uma visão de impor tua margem no mercado, né? Então o Walmart ali, os caras... Veja, e olha que seguinte, que interessante. Sempre uma época anterior, ela cria uma solução, mas ela gera um novo problema. Então o cara que fez a fábrica, ele automatizou algo que era manual. Essa foi a solução da época. Mas ele criou um problema. Porque daí teve uma pessoa que foi lá, montou um mercado, teve lá um cara que criou um tal de Walmart. E aí ele, poxa, como que agora eu vou distribuir meus produtos para chegar no Walmart? Então ele criou o problema de distribuição. E aí o cara vai lá e monta a distribuição. Quando ele monta a distribuição, o cara fala, cara, agora tenho 150 lojas do Walmart. Ele solucionou um problema dos caras que tinham a indústria, mas ele criou um novo problema. Qual que foi o novo problema que ele criou? Como que eu vou controlar estoque, ter o dado, etc. E aí a gente vê de 1970 a 1990 a automação, o princípio da automação. Então o Thiago Balbinotti hoje está automatizando, mas começou lá atrás. Ferramentas mudaram, tudo mais, etc. Mas começou lá atrás. Então vejam como que a solução de um problema então vai migrando. Então o cara que nasceu aqui em 1989 e quis montar uma distribuidora, não é que ele não ganha dinheiro, ele ganha menos do que quem estava nessa era aqui. Porque aqui quando mudou, está na carteira dos caras de tecnologia. Então a inclusão de novos milionários ou bilionários, ele muda de carteira. Quem cria valor no mercado. Depois de 1990, 2000, você vê a alavanca dominante que é de processamento. Velocidade, tecnologia, quem processava os dados lá, e tem uma série de sistemas e tudo mais. E aí você vê como que vai mudando, né? Como vai mudando. IBM perdeu ali o posto que tinha, né? A empresa que foi dominante até aquele momento. IBM ainda existe, mas ela perdeu aquilo que ela fazia, mainframe e tal, acabou. E assim sucessivamente. Veja que um período vão encurtando. Até um dado... Olha que interessante, a gente fala hoje de tráfego pago, começou em 2000. Está aqui o Vitor aqui, ó, chamava, acho que AdWords, era um outro nome, AdWords. E quem tinha dinheiro aqui estava aqui, ó. Foi a primeira desintermediação digital. Quem fazia anúncio de propaganda, as agências de publicidade, etc. Os caras foram lá, custa caro? Foram lá, desintermediaram. Vejam o que acontece. Eles quebram quem tem um meio de produção. Foi passando, foi migrando, e aí a riqueza vai migrando de bolso. E vão pensando em relação ao negócio de vocês, onde vocês se conectam aqui, né? Aí 2003, 2008, começamos a falar de streaming, mas o mais importante é receita recorrente. Eu lembro quando eu vi a primeira vez esse termo receita recorrente, o que é isso, cara, receita recorrente? Receita recorrente. O cara ganhar ali dentro criar uma comunidade, ganhar em cima da comunidade e tudo mais. E esse cara fazia DVD, etc, tal de Netflix aí, né? Tá acabando. 2008 a 2021. Olha que interessante, o tempo aumentou. O tempo voltou a aumentar. Aqui não o meu tempo da conversa aqui, mas o tempo da fase. Porque foi a primeira vez na história que um gigante, que era detentor do meio de produção, que foi a Apple, falou, cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou me conectar com todos os negócios. Foi a primeira vez que um gigante se conectou com um pequeno. Tirando lá o Walmart, lá, a distribuição, né? Que você se conectava, mas de uma outra maneira. Se conectava na cadeia de valor. Um oferece para o outro. Aqui não. Eu vou me conectar, eu sou a Apple, vou me conectar com o Fábio Bergel e ele tem um app que vai colocar na minha Apple Store, ele vai ter a comunidade dele aqui e eu vou ganhar dinheiro em cima disso junto com ele. Cara, isso foi fantástico. Parcerias estratégicas entre empresas gigantes e microempresários. E aí, aqui teve uma mudança do eixo, né? A gente viu uma série de pessoas gerando e ganhando riqueza em relação a isso. Riqueza aqui, na verdade, não é dinheiro, tá? Vocês sacaram, né? Riqueza é quem tem o valor, quem tem o negócio, quem tem a alavanca dominante ali na época. Então, são as parcerias. BNI é uma parceria, né? BNI é uma parceria. Só que não é nesse formato. E o último aqui que eu chamo de inteligência integrativa, eu conheço esse termo, nem sei se ele é válido, mas assim, é um momento em que é um próximo passo. Um cara falou o seguinte, eu não vou criar nada, porque a Apple, de certa forma, cria alguma coisa, tem um produto. Quando você pega um YouTube, qual o produto dele? Ele não tem. Ele tem uma plataforma para que as pessoas façam negócio. Cara, eu vou criar um ambiente aqui para que se faça uma plataforma. O próprio BNI. O Ivan Meisner, vou criar um ambiente de conversas, de negócio, isso aqui vai voar.
O cara criou uma plataforma. Então, por isso que todo mundo fala economia da plataforma. O cara não tem um produto. As pessoas utilizam do produto dele para ganhar dinheiro. E eu não preciso nem ser produtor para ser afiliado. Cara, fantástico. E isso muda tudo. Só que o mais interessante dessa economia da plataforma é que ela, primeira vez, conecta todas as fases anteriores. O cara que estava perdendo margem na distribuição, ele pode oferecer serviço, ele pode virar uma empresa de tecnologia, ele pode construir uma série de coisas em cima do negócio dele que não só distribuição. Eu estava conversando esses dias aí com um colega que esteve aqui como convidado, ele tinha um modelo de negócio de veterinário em loja física, o Vitor, e aí ele de repente, por circunstâncias pessoais, teve que começar a fazer digital, e o negócio que ele fazia físico, sei lá, Praia de Belas 1212, ele passou a fazer em vários países e tudo mais. Olha que interessante. Ele está fazendo o mesmo negócio, que se for ver um negócio lá de trás, que é uma clínica de atendimento, só que no modelo mais novo. É justamente isso que é a fase atual. Você consegue romper o teu modelo de negócio com tecnologia. Hoje toda empresa pode ser uma empresa de serviço, toda empresa pode ser uma empresa de tecnologia. Essa página foi mais filosófica, né? Mas essa é bem importante. Pensem depois onde está o negócio de vocês, as margens e como você pode catapultar o crescimento utilizando dessa fase que a gente está. E está começando, hein? E está começando. Aproveitem isso aqui. Aqui uma outra visão, assim, não sei se vocês já pensaram, já viram isso, tá? É bem interessante. Ou seja, o negócio, a maneira como o negócio é construído, concebido, ou como a gente fala, como você toca o negócio, ele tem... Vanessa. Só aproveitar esse negócio de inteligência artificial, a gente tem do BNI, tá? Se tiver qualquer dúvida, pode botar a inteligência artificial, o que a gente tem salvo lá, né? Tipo assim, quem é responsável por tal coisa? É o VP. Ele avisa lá de acordo com o manual do BNI. Que bacana. Para pesquisar no... Eu vou compartilhar. Eu acho até que tá no link do grupo. Deixa eu dar uma olhadinha, mas eu acho que... Bacana. Alguém se puder ir me ajudando com o tempo, vai dando um salve aí. Rompimentos de receita e crescimento, hein? É um outro negócio que não estão nos livros aí do dia a dia, hein? Estou trazendo alguns temas aí. 10, 15. Tá bom, a gente falou até... Eu tenho que ir até 10h40, né? Rompimentos de receita. Então, vamos lá. É de baixo para cima que começa a brincadeira. Alguns também aqui já ouviram isso. Você tem um primeiro estágio do negócio, que você vai ali 50 mil por ano, 500 mil por ano, não se atentem ao número, mas é mais ou menos isso. Que eu tenho o meu negócio, eureka, estava trabalhando para uma empresa de tecnologia, abri meu negócio, sou bom no que eu faço, chamei ali meus querubim, estou trabalhando, só que o modelo está centrado em mim. Provavelmente, qual que é aqui a visão, né? É aquilo que eu comentei. Você é sócio, você é CEO, tu tem um papel técnico, o negócio depende de você. É quase que um artesanato. E isso não é ruim. E você pode ficar no primeiro estágio. Mas esse estágio vai ali, 50 mil por ano, 500 mil por ano. E assim, E eu não estou dizendo aqui que você tem que romper o estágio, que todo mundo... Não, cada um tem que ficar onde acha que tem que ficar. Eu só estou colocando a provocação para aquele que fala, poxa, meu negócio não cresce. Mas ele é um técnico. Então ele está impedindo o crescimento do negócio, ele ou ela, né? Está impedindo o crescimento do negócio próprio. O desafio aqui é a ida de mercado, é o crescimento de produto. Ele tem a visão, a principal mudança talvez, não, eu coloquei ali padronizar uma oferta, mas é sistematizar o negócio. É tentar colocar, eu, por exemplo, que ofereço serviço de assessoria e consultoria, e vou falar o seguinte, cara, eu vou fazer o meu negócio uma franquia, eu vou vender para alguém. É eu criar um sistema próprio operacional que não dependa exclusivamente de mim, porque senão eu vou ser o principal cara do meu negócio e o principal gargalo do meu negócio. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Eu estou faturando 400, 300, etc. O quanto esse negócio depende de mim? Vocês vão descobrir que é bastante. Segundo rompimento. Olha como que dá uma crescida, né? Ali entre 200 mil por ano, 5 milhões por ano, tu começa a se colocar no papel de líder. Você sai um pouco da visão de técnico e você se coloca numa visão de líder. Tem pessoas que trabalham para você, tem teu time, tem teu negócio, às vezes a família está envolvida.
já tem ali, sei lá, 10, 15 funcionários, 20, às vezes menos, a depender do negócio, né? E estou faturando, está faturando legal, mas ainda eu faz tudo, né? O fundador é um faz tudo. Ele está ali, tipo, é o protagonista do negócio, né? A maioria dos negócios no Brasil estão nessa faixa aqui. 200 mil a 5 milhões. É uma faixa grande, mas é uma faixa... E se você olhar para as pessoas que também estão no mercado e trabalhando, que é executivo, etc., elas estão por aí. Estão nessa faixa aí. E aí, Fábio, tá bom. Esses dois primeiros passos, eles têm uma característica comum. Qual que é o pulo do gato? O jump of the black cat, né? O pulo do gato preto, né? Como que é o pulo do gato preto, né? Aí entra uma questão, pessoal, eu não estou falando, não sou contra, mas eu não estou falando porque está no Instagram, porque tem que gerar autoridade, porque tem que se comunicar, não é isso. Eu, quando comecei na consultoria, eu comecei lá em 2003, 2004, e eu aprendi uma coisa, e isso já vem há muito tempo. Quando você fala das empresas de consultoria, provavelmente eu falei de empresas aqui que eu trabalhei que são gigantescas e vocês nem têm noção, que às vezes eu nem conheço a empresa. Porque você não vê em outdoor, tu não vê em anúncio, porque eu aprendi um conceito chamado vender sem vender. Você vende o teu negócio sem estar vendendo o teu negócio. Você não tem vendedor na consultoria. Você vai crescendo e você vai criando habilidades de venda, mas o que você vende é aquilo que você entrega. Você conta a história de um trabalho que você fez. Você conta a história de um método que você utilizou, de uma ferramenta que você utilizou, em um cliente que deu certo para um outro. E isso você vai se desenvolvendo. E eu fiz cursos tanto aqui como fora, nessa visão de vender sem vender, nessas empresas de consultoria que te preparam. Ela é uma lavagem cerebral para tu criar, virar um boneco, vender sem vender, né? E aí eu aprendi que, de fato, quando você faz isso, você começa a fazer palestra, você começa a fazer workshop, você começa a fazer uma série de eventos, você vira um articulista, você faz artigo, tu põe um ponto de vista. Aonde você vê as consultorias? Quando você tem uma manchete lá dizendo, aquela que eu coloquei, por exemplo, lá dos consumidores, foi uma consultoria que eu trabalhei, inclusive fui sócio na McKinsey, que deu opinião ali. É ali que a pessoa aporta conhecimento. Ela aporta conhecimento, ela aporta conteúdo. Então, para você romper e chegar nessa faixa, que aí pouquíssimos chegam, mas dá para chegar, esqueçam as táticas, tá? Tu tem que comunicar. Tu tem que virar autoridade. E agora, por isso que eu falei, porque agora virou meio moda isso, né? Mas eu já faço isso, ou eu não só eu, né? Quem vive de serviço faz isso há muito tempo. Porque viver de serviço é isso. Você não tem quem venda, depende de você, você está contando a tua história, você está levando para alguém, aonde deu certo, quem faz, mas você vai estar no meu projeto. Se eu chegar hoje lá, apresentar uma proposta, a primeira coisa que o cliente vai falar, mas você está falando comigo aqui e vai embora, ou você está falando comigo aqui, você vai estar no projeto. Você fala alguma coisa numa palestra, você desce, a pessoa vai lá e te contrata. Comunicação. Então, na hora que você rompe os muros físicos do teu negócio e você aporta e vai com esse conhecimento para fora, vejam as pessoas de comunicação, repórter, etc. Então, os caras têm um ganho elevado também. Veja os CEOs de grandes empresas, Google, etc. e tal. Os caras estão lá falando. Eles estão lá, eles estão saindo do técnico, eles não sabem mais o que é o fluxo. Claro que eles têm a visão do fluxo de caixa, etc. e tal. Mas eles estão comunicando a empresa da porta para dentro e porta para fora. É totalmente comunicação, é totalmente pessoas. E aí eu concordo com o nosso colega Maurício fala, cara, quer virar autoridade? Isso tem um benefício, tem uma vantagem estratégica brutal. Tu não vai romper os 5 milhões por ano. Tudo bem, pode ser que eu queira ficar nos 5 milhões por ano. Mas você não vai romper essa etapa se você não fizer algo nessa magnitude. O quarto rompimento, aí é algo que hoje em dia está mais comum para a gente ver, né? Antigamente era mais quem tinha um meio de produção. É quem vende o imaginário. Cara, isso aqui é um negócio até meio gasoso para mim, assim, né? Na minha visão, né? O cara construiu, ele não inventou um carro elétrico, ele pegou um carro que já existia, que era elétrico, não sei se vocês sabem disso, falou, esse aqui vai ser minha plataforma, eu vou comentar para todo mundo que isso aqui, além de ser sustentável, vai ser uma série de benefícios, eu não tenho dinheiro para comprar a fábrica, mas eu vou ver quem tem interesse, e a partir de quem tem interesse vai dar entrada, eu monto a fábrica, tá aí, Elon Musk fez.
Então, assim, tipo, a gente está vendo vários exemplos. Quer ver um outro mais interessante, assim, que eu acho até mais legal do que esse? Harry Potter. Um dia alguém foi lá escrever um livro e falou, cara, eu vou viver o imaginário. Eu não consigo, é longe da minha visão. Mas vender um imaginário para as pessoas compram o imaginário. Isso é interessante. Isso é o maior rompimento que pode ter. Veja só, não foi nem análise de SWOT, de fluxo de caixa, de tráfego pago, de orgânico, de compra de empresa, venda, nada disso. Então é muito mais... Vejam que a cada rompimento sai daquele meu papel, daquela minha habilidade central e vai muito mais uma habilidade de como que eu vou conectar as outras pessoas. É disso, né? Comunicação e o imaginário é como eu conecto com as outras pessoas. E aí tem dois conceitos que eu gosto muito. O primeiro é vender sem vender, o segundo aqui, tipo, é falar de um para muitos. Quando a gente fala de um para um, a gente tem a nossa reunião de um para um, né? É fantástica. Mas o falar de um para muitos, provocar momentos de... Aqui, estou falando para muitas pessoas, está gravando, vai de repente para centenas de pessoas, falar de um para muitos. O cara que criou o circo, ele pensou isso. O circo moderno, como a gente conhece. Ele falou, cara, ficar levando animal para lá, para cá, vou fazer o seguinte, vou criar um espetáculo e eu vou chamar as pessoas para assistir meu espetáculo. É falar de um para muitos. Aí aqui não é sobre religião também, mas Rei Salomão, mesma coisa. Falava de um para muitos. É engraçado que ele fazia 3 coisas, né? Passava conhecimento, ele fazia assessoria e consultoria, ajudava as outras empresas, ou os outros reinados, né? E ele falava de um para muitos. Vinham multidões falar com ele. Mesma coisa a ideia do circo. O circo está aí um sucesso e muitas outras coisas. Então pensem nisso. Quando você fala de um para muitos, tu leva... E ainda na tecnologia, você leva num grau muito acelerado o crescimento do teu negócio. Beleza. Vou acelerar um pouquinho, 15 minutos. Tem uma outra coisa que as pessoas colocam também. Eu estou indo nas muletas, né? Estou indo nas muletas. Tem uma muletinha aqui que é essa aqui, ó. E os fatores externos. O quanto os fatores externos influenciam na nossa empresa. Olha que interessante. Olhem que interessante. Cerca de 25% são tendências de setor. O que isso quer dizer? Eu antecipei uma tendência do meu setor, peguei essa tendência, surfei ela, estou 25% do meu resultado do meu negócio, já botei no bolso porque eu antecipei uma tendência. Estou na frente de todo mundo. Cerca de mais ou menos 30% é o ponto de partida. O ponto de partida é mais ou menos quando eu mostrei ali minha formação acadêmica. Não tem como eu voltar no tempo, já foi feito. Eu só vou me colher o benefício daqui para frente. É tudo que a gente faz desse momento de agora para trás. É o benefício que ele me traz nesse momento. Esse é o ponto de partida. Digamos que a gente não tenha feito nada. Eu não fiz nada, não investi em nada, nem em educação, nada, zero. Eu ainda tenho 45% do resultado. 45% do resultado depende única e exclusivamente de mim. Então, o que isso quer dizer? O dólar pode estar 12, Trump tarifando o mundo inteiro. Eu tenho 45% a 50% de resultado na minha mão, dependente única e exclusivamente da minha intenção, da minha energia, do meu esforço. E que bem aplicados vai dar resultado, com certeza. Só que se eu pegar e fizer uma pesquisa, a maioria das empresas vão dar a seguinte queixa. Tá, mas a tarifa, mas o dólar mudou, questão climática, etc. Elas impactam, mas em parte do resultado. E aí observem o seguinte, tem outra pesquisa, eu não trouxe aqui. Sempre vai haver momentos de estabilidade e momentos de mudança. Mas percebam, sempre tem aquele que em qualquer momento brilha. Aquela empresa que a gente vê no... Nem sei se fala noticiário mais. No jornal, que diz o seguinte, ó. Empresa X cresceu. Empresa tal fez. Independente do cenário. Porque 50%, 45% depende única e exclusivamente de nós. Só que a gente fica muito... A gente é um animal emocional. A gente fica muito levado pelas notícias. E aí as notícias impactam o nosso desempenho individual. E aí essa minha muleta, não, mas mudou a legislação, mudou tal coisa, etc. e tal. E eu acabo ficando para trás. Lembrem disso, sempre tem alguém que traz resultado, mesmo em cenários adversos. E não é um ou dois, não. São muitos.
Esse aqui é vou acelerar um pouquinho mais. Esse aqui é um conceito legal também. Conversando com as pessoas sempre, e aqui não tem certo e errado, tá? A gente está compartilhando ideias. Estou de costas para ti, desculpa. Sempre que a gente está compartilhando ideias, então não é certo e errado. A questão é a seguinte, Fábio, preciso dar desconto para crescer. Estou com concorrência. Meu produto eu preciso vender. Anotem firme. E é bom que está gravando. Competição por preço, só tem um que ganha. Todos os outros perdem. Eu tenho o Walmart, é ele que ganha. Falei Walmart porque não estou vendo do garoto propaganda do Walmart. É a primeira empresa que veio na minha cabeça. Você tem um setor inteiro que compete por custo. No setor lá de supermercado, atacadista, varejista, etc. Mas é o primeiro e o maior que ganha vantagem. Todos os outros ganham vantagens marginais. Porque está competindo por custo, está diminuindo. E o cara só vai ganhar se ele tiver cada vez mais volume. Agora, tem uma competição que não tem teto. É a competição por valor. Quando você oferece alguma coisa, eu sempre brinco com algumas coisas assim, meio faço metáfora. Tu tá levando um pirulito, um imã de geladeira. Agora eu vou levar. Estou levando um imã de geladeira. Estou levando um pirulito. Estou ganhando um bombom, agora eu vou assistir a palestra. Então quando você aumenta a tua oferta, você vê uma dinâmica interessante. Você consegue cobrar mais. E o cobrar mais não é aqui, Fábio virou mercantilista, etc. Não, é oferecer mais. É oferecer mais. E aqui, compartilhar com os colegas, eu comecei vendendo trabalhos de consultoria e foi uma jornada aqui nas empresas aqui eu não vou citar nomes, tá? Mas para vocês terem uma ideia, comecei lá vendendo o projeto, cara, lá nos idos tempos, 2003, 2004, meu primeiro projeto, sabe? 50 mil reais, 100, 60 mil, não para mim, na empresa que eu trabalhava, né? Primeira transação de M&A que eu participei numa empresa grande, cara, foi uma empresa de 30 milhões de reais, 30 milhões. E aí você vai aprendendo, você vai evoluindo, etc. Foi o que eu falei, cara, CCG foi vendido 1,1 bi. Cara, eu estava junto, não sozinho. Colega aqui, mais 2.000 pessoas, mas estava na frente do negócio. E o último projeto de consultoria que eu tive, antes de entrar de sair desse meu papel de consultoria, e não vou citar nome por conta da confidencialidade, mas foi vendido em um outro país, foi por mim encabeçando, por 5 milhões de dólares. Cara, 5 milhões de dólares. Imagina uma PNF nessa, hein, Ademir? Tu ia ficar feliz, Ademir? Não foi para mim, cara, a felicidade em outra língua, outro país. Vários colegas me ajudaram. Mas o que isso quer dizer? Tem oferta, tem quem compre. Era a mesma coisa? Não. Uma baita numa oferta, um monte de gente em cima oferecendo e criando valor para aquele cliente. Muito legal, pensem nisso. Quanto mais valor você cria, você sempre vai ter um valor, né? Então, assim, o vencedor do jogo aqui não há quando você compete por preço. Tem um cara só. Agora, por valor, agora não é só botar um valor, não é só chegar na plaquinha lá, mudar, agora a marmita está 12 em vez de 9. Coloca lá uma linguiça, uma couve, um negócio, coloca algo mais, oferece um serviço junto. Oferece alguma coisa junto. Junta com algum amigo, oferece alguma coisa que te complementa. Normalmente a gente não tem a solução completa. E aí você vai ver que tem um mercado gigante de quem compra. E esse mercado está crescendo. Porque tem cada vez mais empresas ficando maiores, né? E precisam de soluções. Eu vi que vocês deram uma parada assim quando eu falei. Estratégia e estrutura. Conversando até com outro colega do BNI e que está nessa sala outro dia, veio essa conversa, né? E aqui eu vou passar bem rápido que é um conceito, todo mundo tem essa dúvida, né? Poxa, mas meus negócios estão crescendo, mas começou a ficar atabalhoado. É aquele momento que eu começo a perder minha mão assim, ó, e eu quero segurar um negócio e eu começo a perder a mão, eu começo a fazer, não, mas não está do meu jeito, o processo, etc. Deixa acontecer, faz seu negócio crescer. É muito mais fácil você crescer, ter uma estratégia, botar em curso, colocar em execução e ajustar o processo do que o contrário. Não existe empresa que perdure sem crescimento. E aí o que as pessoas acabam fazendo? Principalmente quem presta serviço. Vai lá, vende um serviço, vendi lá 124 mil reais, a dupla ali. Não, vou ficar 6 meses agora sem trabalhar. Mas aos 6 meses ele passa, e aí eu não fiz meu novo cliente,
E eu tenho uma baita de um vale ali, do desespero para conseguir o próximo. Então você nunca pode parar. Ah, mas como que eu vou entregar, etc. É muito mais fácil ver como que você vai entregar do que ver como que você vai crescer. O crescer é mais doloroso, é mais doído, é mais difícil. E ninguém vai valorizar o trabalho nosso na nossa empresa. Vai olhar, o cara deixou a empresa para trás, está uma bagunça, etc e tal. Mas ela está crescendo, são demonstrações de crescimento. Não estou dizendo aqui para largar o cliente, viu, Ademir? Não estou dizendo aqui para fazer as coisas de qualquer maneira, sem qualidade. Só estou dizendo que numa definição e numa tomada de decisão, eu invisto num negócio de processo, eu continuo crescendo, continue crescendo. Tu nunca vai conseguir parar 1, 2, 3, 4 anos para arrumar teu negócio e continuar. Ele vai se ajustar no tempo. E as pessoas sempre vão falar que você foi o cara que largou tudo e que eles ajustaram. Ótimo. Excelente história para contar porque tu cresceu. O que eu mais quero na minha empresa é ter, sei lá, 150 pessoas, 200 pessoas entregando os projetos. Mas não vou parar de vender. E não vou parar de atender os clientes ali no nível que ele precisa ser atendido. E aqui, alguns últimos minutos, as últimas páginas também. Vou um pouquinho mais rápido. Estratégias de crescimento. Selecionei para vocês vão ficar com essa página, mas tem algumas estratégias, de fato, que são estratégias e movem a agulha do negócio. Tem 5 aqui, né? Então, quando que você cresce organicamente, quando ele é valorizado? Sempre, sempre. O crescer orgânico é o crescer com as próprias pernas. Independente se você está fazendo algo no digital, analógico, está panfletando, batendo no vizinho, batendo, oferecendo serviço. Independente da maneira que você faz, grupo de BNI, o orgânico sempre tem que ser alimentado. Então, o que define o orgânico? Eu particularmente gosto de 3 coisas. Canais. Hoje eu tenho 5 canais para os meus negócios. Canais digitais e canais físicos. Então, seja uma automação do LinkedIn, estou compartilhando o que estou fazendo hoje. Seja uma automação do LinkedIn, seja uma empresa comercial terceirizada, trabalhando lead, me ajudando, seja eu trabalhando uma conta nominada com os caras lá, eu diretamente. Então, eu tenho hoje 5 canais. Quanto mais... Não se iludam. Teu negócio não vai crescer só com um canal. Se ele estiver crescendo só com um canal, você está crescendo pouco, está deixando dinheiro na mesa. Não, mas estou faturando 5 milhões. Eu poderia faturar 15, então 20, 30, 40, 100. Você só tem um canal de venda, tu está deixando todos os ovos do crescimento num lugar só. Porque você precisa de volume, é o tal do funil, né? Aí vocês já ouviram falar, né? Então tem que ter canal, a primeira coisa. Isso é imprescindível, precisa ter canal. Digital e físico. Se eu sair agora com vocês aqui, panfletando na rua, a gente volta, a gente vende um jujubinha na esquina. Nós não vamos voltar sem nada. Se a gente sair hoje e fizer isso, tenho certeza. Tem que oferecer. Tem que oferecer. Ah, mas eu não tenho aqui meu logo, minha marca, meu processo. Isso tudo acompanha. Ofereça. Eu, por exemplo, ofereço de 3 a 4 a 5 vezes por dia para alguém, em média, algum serviço. Tem que oferecer. Não se preocupe com, foi a melhor maneira, etc. Você levou a mensagem para o outro lado. Eu sei o contrário, é o não levar. Então, volume e abordagem são 3 coisas importantes. O segundo que eu falo, cara, quero crescer muito rápido. Qual que é a maneira mais rápida do que eu crescer no meu mercado? Comprar outras empresas. Fabio, eu consegui aqui um dinheiro no banco, eu vou comprar outras empresas. Vai, faz. E aqui todos nós podemos fazer isso. Você vai crescer mais rápido. Não importa se você vai juntar tudo, vai integrar, a bagunça que vai ficar. Mas é a maneira mais assim, impactante de crescimento. Comprar quem já está fazendo alguma coisa. Outra é crescer por dívida. Aqui a nossa cultura, né? Ela não valoriza muito essa questão da dívida. Tem uma dívida. O cara está endividado, o cara está aqui no cheque especial. Todas as empresas que crescem de forma acelerada, elas têm dívida. Dívida boa, né? Não vou fazer uma dívida para comprar um tênis novo, né? Às vezes até preciso. Mas dívida boa, para gerar mais negócio. Desculpa alguns termos em inglês, ou equity, ou seja, eu cedo uma parte do meu negócio para algum sócio. Não preciso vender 100%, eu posso vender 10%, 15%, 20%, 30%. Particularmente, eu tenho hoje 4 empresas que eu tenho um percentualzinho lá de negócio nessa empresa. Legal, diretamente ali. Bacana.
A gente pode fazer isso também. É um modelo, a gente pode vender isso para as pessoas. Entra capital, isso ajuda. E franquia. Por que eu falo tanto de franquia? Porque no porte do negócio nosso, médio, né, vamos dizer aqui tem um porte médio de negócios, né? Esse é um modelo mais de crescimento, ele aderindo o mais rápido. No meu negócio, que é mais ou menos, deve regular hoje com o de vocês também, eu franquearia o meu negócio. Eu franquearia. Estou olhando para isso. Franquear o meu negócio. E eu acredito muito nesse modelo. Ele dando certo, ele tem um crescimento avassalador. Avassalador. Agora, não se apaixonem muito pelo negócio de vocês, porque vocês são parte dele. Então você consegue franquear um pedacinho do teu negócio. Você não se auto-franquia, né? Senão você vai crescer a tua franquia também. Você tem que pegar um pedacinho do negócio e fazer ele crescer. Passei todos, né? O segredo dos bilionários. Vem com essa história de bilionário. Aqui é o seguinte, 2 minutos. Aqui é o seguinte. Os caras têm 2 características fortes. Eu não estou falando aqui para tomar banho gelado, acordar 4 horas da manhã. Não é isso. Cara, nada contra. Eu levanto de manhã, eu tenho uma rotina, enfim. Mas assim, os caras delegam. Os caras delegam. São campeões em delegar. Porque senão eles não conseguem crescer. E tomam dívida. Tomam risco. Lembra das páginas anteriores que eu comentei, os rompimentos. Se você não delega, você não cresce. Se você não comunica, você não cresce. Se você não toma dívida, você não cresce. Se você não vê abundância, os caras fazem as 2 coisas. As 2 coisas principais que eles fazem. Delega e usa o dinheiro como uma alavanca de crescimento. Não para comprar Ferrari, nada contra. Alavanca de crescimento. E aqui, fechando aqui no nosso tempo, o que não só eu acredito, mas o mais importante de tudo, repetição. Nós somos um animal emocional. E aí, quando a gente vocês estão recebendo, por exemplo, agora, uma informação, você sempre recebe pelo emocional. O emocional nosso é 5 vezes mais forte do que o nosso lógico. Então ele é dominante, é isso que eu quero dizer. Ele é dominante. Se o medo me toma, ele me domina. Me dá tremedeira, etc. Eu, por exemplo, hoje eu estou com falei do esporte, etc. Eu estou com 2 problemas. Uma de performance e eu estou com medo. O velódromo ele tem 8 metros de altura. E eu passei a ter medo. Eu tive uma queda anos atrás, eu passei a ter medo. E cara, já ganhei um monte de coisa. E o medo domina. E a melhor maneira de se lidar com o medo é a repetição. Por quê? Na repetição, na disciplina, por isso que todo mundo fala. Na repetição, você cria uma lógica, você deixa de pensar no emocional e você automaticamente faz de forma lógica. Você vai lá, é o seu subconsciente que atua. Quando você pensa num atletismo, por isso que o esporte é mais fácil, né? É ir para encerrar. Quando tu pega e pega uma corrida de 100 metros rasos. Para nós é uma corrida de 9 segundos. Para o cara, ela é uma primeira etapa de sair do partidor, uma segunda etapa de torque, de aumentar a aceleração, ele vai devagar, ele vai aumentando. A terceira etapa de força bruta, a quarta etapa de força resistida e a quinta etapa é como ele chega. E a gente vê uma prova de 9 segundos. Essas 5 etapas, centenas e centenas e centenas e centenas de vezes são treinadas. É a repetição que leva à excelência. E eu estava conversando com um cliente semana passada sobre vendas, né? Poxa, mas a pessoa que está tocando o processo de vendas aqui, ela não... Pô, eu sou assim, meio enérgico, né? Não é o enérgico, eu sou de energia, de gesticular e tal. Tem quem não seja. E eu falei para essa pessoa, não se incomoda que a pessoa não toca sininho, vuvuzela, não estoura. Ela está tocando o processo, é isso o mais importante. Ela vai daqui 4 anos correr a prova de 9 segundos e vai ganhar. Então, o que vai nos fazer de fato a sair de toda essa questão emocional que a gente tem do medo, do receio, etc., é a repetição. E aí não importa se mas meu negócio não é melhor negócio de excelência, etc., ele vai se tornar. E aí eu não sei se vocês sabem, tem ali, de novo, eu com as pesquisas, né? As pesquisas. Dizem que a gente precisa de 10 mil horas
para que a gente seja maestro naquilo que a gente faz. Então é natural. Quando o Rodrigo hoje levantou, Fábio, eu queria incluir um módulo jurídico. Certamente ele tem maestria no que ele está falando. Você não seria louco de levantar a mão, etc. É natural. Porque ele já fiz isso muitas vezes, sabe da vantagem que é compartilhar com as pessoas. Eu necessito de 10 mil horas, é mais ou menos 8, 9 anos. Todo mundo está aqui nesse estágio, já passou desse estágio. Ou seja, faz as coisas com maestria, com a repetição. A única coisa que a gente só tem que tomar cuidado é que nunca deixe, acho que seja maestro naquilo, faça uma repetição, mas nunca deixe aquele apetite de recomeçar. No meu caso, por exemplo, e aí eu encerro, nessa minha batalha de voltar para a minha performance, e eu tenho uma medalha que ainda não conquistei, mas eu vou conquistar, eu mudei de técnico há 2 anos. E por que eu falo da questão de nunca deixar, estar sempre aberto para o novo? Porque ele falou, Fábio, ele é um inglês, ele falou, Fábio, vamos recomeçar. Me dê 3 anos, nós vamos recomeçar. E faz mais ou menos 1 ano e meio e está voltando. Acredita no processo, acredita na repetição, vamos recomeçar, tirar seus vícios, tirar tudo e vamos lá. Então, pessoal, era um pouco disso, os temas. Sai um pouco daquela cartilha habitual que a gente está acostumado, mas são reflexões que eu acho que, para mim, são legais e criam impacto. E eu trouxe com carinho aí para vocês e para os membros que não participaram, mas a gente compartilha com eles. Valeu, obrigadão.